A casa caiu para brasileiros que dirigem Uber nos Estados Unidos. O FBI desarticula uma quadrilha especializada em criar contas falsas nos aplicativos de transporte. Meu nome é Cláudio Sena, eu sou motorista de aplicativos em Salvador desde 2016. O sonho de muitos brasileiros é morar, trabalhar nos Estados Unidos. Afinal de contas, país de primeiro mundo, e assim como ocorre aqui no Brasil, em que a pessoa busca nos aplicativos uma opção mais rápida para poder não ficar parado e gerar renda, os brasileiros que vão para a terra de Tio Sam também vislumbram na Uber a opção mais rápida para poder começar a gerar receita. Ocorre que existe um processo burocrático para que o brasileiro nos Estados Unidos possa dirigir pela Uber. Entre eles está a obtenção da CNH, que é exigida, a CNH sua para dirigir lá nos Estados Unidos é válida, mas para fazer o transporte individual privado, a Uber só aceita aquela que é emitida pelo governo americano. E isso demanda um tempo. Como a gente sabe, brasileiro não é muito paciente. Daí, um grande número recorre às contas fakes. Essas contas eram criadas a partir dos dados roubados de norte-americanos. De posse dessas informações de cidadãos norte-americanos, a quadrilha, formada por 19 brasileiros e liderada por um casal baiano de Vitória da Conquista, criava uma conta falsa para que o brasileiro pudesse dirigir. Ocorre que, como não existe crime perfeito, cerca de 2.000 pessoas foram notificadas pela Receita Federal dos Estados Unidos a respeito de dívida para com o imposto de renda. Eram cidadãos americanos que a Receita disse: olha, você está ganhando dinheiro na Uber, por exemplo, e não está movimentando esse dinheiro em conta bancária e nem está fazendo a devida declaração. Esses americanos procuraram a polícia para relatar que nunca dirigiram pela Uber, nem pela Lyft, que não tinha nada a ver. Foi daí que o FBI começou a investigar. Não foi exatamente o processo de contas falsas, mas sim essa divergência. Por que é que o cadastro de um americano estava como motorista Uber e ele não tinha uma movimentação bancária correspondente e não fazia a declaração daqueles valores recebidos conforme o relatório da Uber? E daí, no decorrer das investigações, o FBI descobriu uma quadrilha formada por 19 brasileiros que era responsável por toda a fraude. O casal, o Emerson Aguiar, de 25 anos, e Priscila Barbosa, de 35, ambos de Vitória da Conquista, foi o primeiro a ser preso no estado norte-americano de Illinois. A partir deles, a polícia conseguiu identificar o restante e já prendeu mais 8, totalizando 10. 9 ainda estão foragidos. A Uber já bloqueou as contas desses cidadãos americanos que supostamente seriam motoristas, mas que na verdade não estavam dirigindo. E com isso, cerca de 2.000 brasileiros que dirigiam clandestinamente nos Estados Unidos se ferraram. Além da queda, o coice, como diz um ditado sertanejo. A situação pode ficar ainda mais complicada para esses brasileiros que utilizavam contas falsas, porque nos Estados Unidos a justiça não é como aqui, que passa a mão na cabeça. Esses motoristas que estavam utilizando as contas fakes vão ser identificados pelo FBI e podem ser incriminados. A legislação norte-americana classifica a pessoa, o motorista brasileiro que trabalha com uma conta fake, como sendo cúmplice do crime. E dessa forma, ele pode vir a responder também. Deixa eu aproveitar aqui e perguntar a sua opinião. Diz aí nos comentários, você acredita que vale a pena trabalhar com conta falsa? Mesmo nos Estados Unidos, porque tem toda uma burocracia, demora e a pessoa está precisando trabalhar? Ou entende que o FBI agiu corretamente? Afinal de contas, fraude é fraude. E se você está no canal pela primeira vez, aproveita para já inscrever-se e ativar todas as notificações para ser informado pelo YouTube em primeira mão toda vez que eu publicar um vídeo como este que você assiste agora. Falando de polícia, vai passando uma viatura bem ali atrás
no momento que eu estou gravando esse vídeo. E aí você pode se perguntar, Claudião, qual a chance disso acontecer aqui no Brasil? Particularmente, eu acho difícil. As legislações são diferentes, porém lá as coisas funcionam. E aqui passa-se a mão na cabeça. Um detalhe que eu quero destacar para você. A iniciativa não partiu da Uber. Essa operação só foi desencadeada porque envolviam cidadãos norte-americanos que tinham os seus dados furtados para uso nos cadastros nos aplicativos. E aí chegou até a Receita Federal norte-americana. Porque se dependesse da Uber, principalmente, ela não estava nem aí, nem ia chegando. Não se interessa porque ela precisa de motoristas. E motorista é mão de obra que é subvalorizada nos Estados Unidos. O cidadão norte-americano dirige, quando muito, o carro dele. Mas para fazer Uber, por exemplo, não. Essa atividade é para imigrantes. E para Uber, pouco importa se o brasileiro chegou lá legal ou ilegalmente. Ela quer receber o cadastro e liberar ele para dirigir rapidamente. No vídeo de hoje, a gente fica por aqui. Um forte abraço. Até o próximo encontro.